shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Boa noite, Leandro Camargo em Diamond, tendo início, sempre um privilégio a companhia de todos vocês nesta noite de muito glamour e de muito jornalismo social informativo. É o norte de Santa Catarina aplaudindo o nosso programa e os nossos convidados. E hoje estou ainda mais feliz porque conto com a presença super ilustre de uma convidada que acompanha a minha trajetória, faz parte da trajetória de Leandro Camargo. Posso dizer que desde meu início social e jornalístico e também de apresentação de televisão a nível da nossa cidade. Hoje eu recebo a doutora Roberta Norochny, ela que é maravilhosamente, esplendorosamente do nosso grupo Diamond. Ela também, além de promissora advogada, ela tem um currículo super invejável e merece o nosso aplauso. Ela é advogada especialista em Direito Ambiental e Urbanístico, ex-presidente do IPUJ, ex-presidente do Conselho da Cidade, ex-membro do Conselho Nacional de Meio Ambiente e do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Ela é coautora da obra Curso do Direito Administrativo, pertence à Comissão Estadual de Infraestrutura e Desenvolvimento da OAB, ainda integra Pavão e Associados. Ela é fundadora também do Instituto Metrópolis. Sobre o que nós vamos falar? Ah, surpresa! Após os nossos Diamonds. Os maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo. É sempre uma maravilha apresentar a você, de todo o nosso norte de Santa Catarina, pessoas que são referência e que são ícones nas áreas de atuação onde cada uma resolve ser sucesso e fazer história. E no âmbito do direito, hoje a minha ilustre convidada é sucesso e faz sucesso não só no nosso norte catarinense, mas em todo o nosso estado e também Brasil. Que coisa boa ter a sua presença, amiga Roberta. Obrigada, uma boa noite a todos, a você, Leandro. É claro que isso é tudo fruto da tua generosidade, né? Não, imagina, Joinville conhece e muito todo o teu trabalho, todo o teu diferencial, aplaudida não só pelas mulheres, mas também pelos homens, porque essa menina é porreta. Que maravilha! Eu quero saber um pouquinho do teu day by day e um pouquinho da tua trajetória antes da gente contar qual é o tema. Perfeito. Então, Leandro, eu me formei em Curitiba, fui fazer faculdade lá e depois fui para a Alemanha estudar ciência política, né? Naquela época eu ainda pensava em fazer diplomacia para o Instituto Rio Branco. Foi quando eu me apaixonei pelo direito ambiental. A Alemanha era muito forte nessa área, os professores que eu tive lá me instigaram a estudar e eu fui fazer, então, especialização em direito ambiental e urbanístico. E comecei a minha trajetória na Martinelli Advogados. Eu tive uma passagem pela Embraco, pelo jurídico interno da Embraco, mas na Martinelli Advogados, onde eu tive a oportunidade de abrir o departamento de direito ambiental, né? Sou muito agradecida ao Dr. João e ao seu Nereu lá. E na sequência fui convidada para ir para a Prefeitura de Joinville, que existia uma diretoria de implantação de parques, que havia afinidade com o tema que eu havia estudado, precisava de uma advogada até para desembaraçar esses entraves do poder público, que todos conhecem bem, já foram vítimas, né, muitas vezes deles. E foi ali que acabei virando presidente do IPUJ. A minha atuação acabou mais sendo voltada ao urbanismo, ao direito urbanístico. Fiz
muitos colegas, muitos amigos, muito network nessa área. Depois do Instituto, do IPUJ e do Conselho da Cidade, fui convidada a assessorar o deputado Carlos Chiodini na Assembleia. Nós fazíamos os projetos, as revisões dos projetos de lei, e mais tarde eu acompanhei para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Lá também tive a oportunidade de acompanhar projetos de implantação de empreendimentos, de saneamento, de centros de inovação. Então, mais uma vez, aí tive uma liderança que me possibilitou ampliar meu conhecimento e a minha atuação. Agora eu volto para a advocacia privada, né, com aqueles meus grandes amigos que fiz na Prefeitura de Joinville, fora dela, arquitetos e urbanistas, fundei um instituto, uma ONG de planejamento urbano, que tem, assim, a nossa finalidade é instigar a discussão, implementação de políticas e ações na área do urbanismo, da cidade sustentável, das cidades inteligentes, né? Então nós estamos trabalhando nisso lá. E no escritório que me acolheu, da Carolina Pavão, a Jaqueline, a Endine, do Pavão e Associados, eu conduzo a área de Direito Ambiental e Urbanístico. Nossa, e não trabalho, mais trabalho, essa menina danada. E vocês já puderam perceber, por essa explanação, que a veia da nossa conversa vai girar em torno de direito ambiental, licenciamento, empreendimentos e o que há de novo nesse segmento para a nossa maravilhosa Joinville e norte de Santa Catarina. Então, na verdade, o que há é muita controvérsia, né? Sério? É muita, muita. Inclusive, Joinville mesmo hoje está sendo palco de uma discussão, uma ação judicial, né, que discute a retomada do licenciamento ambiental pelo Estado de Santa Catarina. Porque como é que acontece? As pessoas às vezes olham no jornal, mas que coisa, por que agora está lá no IMA, né, que é o que sucedeu a Fátima e não está aqui? É que a Prefeitura de Joinville, eu não conheço as razões, mas resolveu entregar o licenciamento ambiental de Joinville para o IMA, o Instituto de Meio Ambiente, que é o órgão estadual, e talvez se dedicar às outras áreas. Isso gerou um problema seríssimo na cidade, porque o Ministério Público Federal não concordou com esse ato e ajuizou uma ação civil pública que hoje discute a legalidade dessa entrega, dessa transferência do licenciamento ambiental. Algumas pessoas, alguns empreendedores que já haviam requerido licenciamento aqui no município, tiveram seu processo encaminhado para o governo do estado, o governo do estado teve que devolver e não sabiam quanto tempo iam levar para terem seu empreendimento Nossa, que licenciado. Confusão isso. Teve gente que iniciou já lá, depois dessa transferência, aí teve o processo devolvido. A bem na verdade, eu já estive lá dentro do poder público, né? Os técnicos que analisam, seja no governo do estado ou seja no município de Joinville, têm a mesma formação, eles têm a mesma capacidade técnica, muitos deles são mestres, doutores, então assim, eu não vejo uma melhora na gestão do processo lá ou cá. Pois era, o que eu ia perguntar, é para agilizar, é para desafogar a máquina local e transferir a papelada, como eu digo, para lá? Pelo que se leu, pelo que se soube, foi o argumento da prefeitura, que queriam dar mais agilidade, porque no IMA os processos correriam com mais, eu não diria nem rapidez, mas talvez assim, com os prazos mais conhecidos, enfim. E aí, então, mais fácil aqui, que já está em loco, tem algum problema, já vai lá, já olha, já observa, já retrata. Na verdade, essa é a tendência do licenciamento ambiental, a municipalização, porque é o interesse local que determina mesmo, nós temos uma lei complementar que tentou pacificar um pouco essas competências, né? Mas é o interesse local que determina a competência pelo licenciamento. E os técnicos daqui, como eu disse, não que eles tenham mais capacidade técnica que os técnicos de lá, né? São todos muito bem formados, mas conhecem a realidade local. Então, num primeiro momento, todos estranharam essa atitude, mas, assim, enfim, acho que a prefeitura lá tem suas razões, né? E a questão é que não está resolvido ainda. Sim, aí fica esse embate. Então, nós temos hoje uma controvérsia muito grande, empreendedores sem saber onde estão seus processos, empreendedores com dúvidas se vão ter que adicionar estudos complementares ou não, ou que aquilo que já apresentaram é suficiente. O Joinville, infelizmente, perde nesse setor, porque
se licenciou o que estava em estoque, digamos assim, Correto. né? E os novos ficaram em A gente pode chamar, doutora Roberta, esta área que hoje se voltam mais os olhos como nova ainda, ou nos nossos no nosso atual momento, melhor dizendo, ela se tornou nova? Eu penso que ela está sempre, como ela está sempre em ebulição, ela parece nova, né? A lei de crimes ambientais ela é de 98, então nós já teríamos aí 20 anos que já poderiam ter pacificado alguns entendimentos, sim. Hoje nós já temos algumas decisões consolidadas, mas outras não. Então, o direito ambiental ele sempre parece uma área nova do direito, sim, que inclusive tem atraído estudantes, a gente fica feliz até com porque isso, a gente percebe que nos últimos meses, nos últimos anos, há um retorno para essas causas ambientais, para a natureza, para todos esses afins, e por isso talvez que a gente sempre olhe com novos olhos todas essas ações. Perfeito. Tem muita gente hoje se voltando, né, para produtos mais sustentáveis, para o veganismo, para produções mais limpas. Então, existe uma onda mundial assim, de preocupação com o meio ambiente. E a gente viu também nessa última campanha presidencial, a agenda de meio ambiente me pareceu até meio pálida perto da importância que o tema, tem. Né? E acredito, então, que o seu day by day de trabalho é vasto. Bastante coisa. Não só esclarecendo, mas também os processos nos mais variados estágios. Ora defendendo o meio ambiente, ora tem que defender o interesse de quem já está querendo ampliar, querendo expandir, mas tem que estar em conformidade com o meio ambiente. É uma dicotomia aí. Seria desejável, eu diria para você, que nós fôssemos sempre procurados na definição do investimento. Porque aí pode-se fazer um trabalho voltado ao meio ambiente equilibrado, né? E tentando atender os desejos do empreendedor. Nem sempre acontece assim. Acontece que quando dá o problema, eles procuram o advogado, né? Para tentar solucionar. Mas seria desejável que desde a definição do investimento pudesse-se fazer auditorias ambientais, procurar avaliar passivos ambientais e aí fazer uma gestão do risco de forma conjunta e solidária com o Hoje, digamos que nesse quesito, o que é menos trabalhoso nesse item é as edificações e as construções longínquas de rios e matas, ou como é que estão esses ditames aí? Porque a construção civil é efervescente. Esse é o tema, eu acredito, que é mais pujante, assim, a história dos cursos d'água em meio ambiente, em área urbana consolidada. Joinville, eu brinco que é quase uma Veneza, né? Perfeitamente. A hidrografia do município ela é bem extensa, existe uma cronologia nas decisões judiciais que foi definindo os investimentos. Hoje a gente já está houve a revisão do Código Florestal, então o Judiciário já entende que mesmo em área urbana consolidada deve haver o afastamento dos rios, né? Nós temos um Código Ambiental de Santa Catarina que já afasta a área de preservação permanente quando esses cursos estão retificados, tubulados. Então nós temos aí ainda um cenário que eu diria bastante efervescente. E nós temos que dar graças aos céus por estarmos numa área que continua me encantando, porque Joinville é muito arborizada. Sim. Muito, muito verde, prevalece bastante, né? Se bem que de vez em quando tem umas árvores que somem assim, né? E que depois tem que entrar. Se alguém denuncia ou a comunidade grita, tem que dar explicação. Onde foi parado? Eu penso que falta o nosso plano de arborização, né? E essa crítica eu faço com bastante consciência, porque eu conheço os técnicos que estavam lidando com esse plano. Acho que ele não finalizou ainda lá na Secretaria de Meio Ambiente. Isso é muito importante, porque tem pessoas que desejam plantar. Poxa, queria plantar uma árvore na minha calçada ou arborizar aqui e tal. Se o município tiver bem definido que tipo de espécies e de que forma... Imagina tu plantar, fica pequenininha, de repente levanta tudo. Pois é, nós temos exemplos, né, de espécies aí que não eram muito adequadas para pavimento, que estouraram o pavimento da rua inteira. Então, essas coisas a gente precisa também avaliar. Planos, às vezes, parecem trabalhosos de serem feitos dentro do poder público e geram uma discussão muito grande, audiências públicas, mas no momento em que você tiver, é como uma carta náutica, né?
É para lá que nós vamos, então Já são muito tem importantes. um norte, ninguém fica à deriva, cada um tentando fazer o certo e o correto. Pelo menos harmoniza, né? E Só o homogeneiza. tentar não adianta, né? Até acertar, vai tentar. Poderá dar um tiro certeiro, mas poderá fazer sempre errado, totalmente errado. E como está, ao seu ver, este retorno à parte diferenciada, não mais como pessoa pública, poder público, mas nesse direito privado, como está? Isso já é uma grande vantagem. Na iniciativa privada as coisas acontecem com mais rapidez, né? Não angustia tanto que muitas cabeças pensando podem gerar entendimentos diversos que aí não se chega a lugar nenhum. O empreendedor privado ele é mais está mais comprometido com metas. Eu acho que esse é o grande desafio do poder público do Brasil hoje, é o cumprimento das metas e de acordos, de planos, de programas que seria o planejamento estratégico das empresas. Sim. Então eu voltei para o meu meio ambiente, onde eu conheço melhor. E eu tenho visto que você está bastante atuante também no quesito esclarecer. São muitas palestras, são muitos envolvimentos com empresas, divulgando, difundindo esse quesito ambiental na própria CID, na própria OAB. Eu tenho acompanhado bastante, que você não para. Obrigada, fico feliz que você esteja sempre acompanhando a gente. Então, eu tenho procurado propor essas discussões e propor também uma mudança, eu vou usar um termo agora da moda, mindset, né? Uma mudança de mindset, que seria a prevenção mesmo dos problemas e a inserção, o aculturamento dos empreendedores desde a fase de definição de investimentos. Não é só porque facilita o trabalho do advogado, acho que até advogado trabalha mais quando o cliente está com a corda no pescoço. Com certeza. Né? Eu acho que esse é compromisso com uma sociedade melhor, é compromisso com uma cidade mais humana e mais sustentável. E existem hoje práticas, relatórios de sustentabilidade. Eu acho que as empresas também podem, de forma social, se envolver em projetos sociais mesmo, que eu diga, e não só de fazer caridade, de levar a cesta básica ou de ir numa festa de Natal, num lar de crianças, que tudo isso é muito importante, você faz também, você sabe o quanto isso tem seu valor, mas procurar, dentro de uma economia criativa e solidária, trazer essas pessoas para o ciclo da produção. Digamos, ainda engatinha em alguns setores, em algumas cabeças, porque é algo caro para se investir num primeiro momento, ou é simplesmente porque as pessoas ainda ficam assim, achando que de repente é uma bobagem, pode ser jogado para depois, se for pego a sanção é grande, não é? Como é que você vê esse quesito? Investir em meio ambiente hoje ainda é visto como custo. É isso que eu digo que a gente está tentando fazer a mudança do mindset, né? Como lucrar com sustentabilidade? Nós trouxemos um parceiro do Ceará, que é a primeira consultoria de responsabilidade socioambiental do país, a Diálogos, e eles também são membros do Instituto Etos, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, delegado, para tentar fazer essa conversa com os empreendedores, em que ponto eu consigo inserir isso nos meus processos, de modo que não pareça apenas custo, mas sim investimento, né? E ele consegue provar, por exemplo, que uma empresa que mandava seus resíduos apenas para o aterro sanitário. É um custo, tem custo de frete, tem custo da destinação, e ao perceber que existe uma comunidade, uma ONG, ou às vezes uma outra empresa, microempresa, pequena empresa, que pode retrabalhar, fazer o reuso, a reciclagem desse resíduo, diminui-se os custos, diminui-se a produção de resíduos também, né? E as empresas conseguem ver nisso aí uma vantagem competitiva. Sim. Por quê? E porque também a ação social, aos olhos da comunidade, é bem vista. Com toda certeza. Eu diria assim, empresas que exportam já naturalmente tem que ter essa preocupação, né? O mercado externo hoje está muito exigente, eles querem saber a procedência, a origem e se você tem esses balanços sociais, porque isso você coloca, ao invés de botar no teu balanço financeiro, você coloca no teu balanço social. O que você fez em prol da tua comunidade. Inclusive, hoje já existem trabalhos já se faz há muito tempo nos Estados Unidos, e a gente vê isso nos filmes, né? A tal da Erin Brockovich lá, que foi fazer aquela pesquisa na comunidade para ver que houve câncer, não houve câncer.
Nos Estados Unidos, hoje, uma empresa, para se instalar, ela faz uma consulta a partes interessadas. Né? São os stakeholders. E aí, ao consultar o Ministério Público, ela vai se inserindo na cultura local também, não chega impactando da forma, às vezes, que algumas empresas... Que aquele filme verídico mostra que a empresa em questão perdeu milhões. Perdeu milhões, quer dizer, faturou milhões por décadas, mas quando aquela massa de pessoas que percebeu que tinha um problema em comum e ajuizaram, assim, uma ação coletiva nos Estados Unidos, acaba com o empreendimento. Sim, isso a gente não quer que aconteça aqui. E temos um exemplo até respondendo a minha pergunta. Quando acontece, é uma boa cifra que o empreendedor tem que desembolsar. Olha, as multas hoje, tanto na esfera administrativa, elas estão muito altas, né? E às vezes na reincidência você tem embargos e interdição de empreendimentos. As pessoas precisam estar atentas a isso. A gente acha que é tudo que acontece bem longe do nosso quintal. De repente pode acontecer aqui também? Pode acontecer, a gente tem visto, porque a lei ambiental faculta ao fiscal impingir uma multa de 50 a 50 milhões de reais. Então, essa discricionalidade é muito alta, né? Dependendo, claro. E até porque nós já comentamos no início da nossa conversa, Joinville, ela é das águas, como digo eu, né? E as águas, todos se voltam para os locais de águas. A gente está bem pertinho aqui de baías, de mar e tudo mais. Porto, perto da gente, tudo perto da gente. E nós vamos ter aí um recurso natural no futuro escasso, né? Que são os recursos hídricos. Então, assim, a poluição de água mesmo, a poluição de corpos hídricos, ela é vista como gravíssimo, sabe? As multas são altíssimas mesmo. O Ministério Público, por sua vez, quando ajuiza ações civis públicas, pede o dano moral coletivo, e esse não fica também barato. Ou seja, a empresa vai à bancarrota. Isso, e as pessoas precisam entender isso, sabe? Que nem sempre, por estar instalado no mesmo local há mais de 30, 40, 50 anos, tem direito adquirido. Elas falam, não tem direito que eu estou aqui, meu bisavô fundou essa empresa. Nós já temos exemplos na cidade de empresas que relocaram suas plantas, saíram do centro da cidade e foram para outros locais, porque ficou incompatível a sua permanência no centro da cidade. Sim, até porque eu sempre escuto falar, desde que eu cheguei em Joinville, que é uma cidade não planejada, que foi acontecendo, e que vai acontecendo, mas aqui eu estou com a presidente do IPUD, que teve a sua gestão aplaudida e continua sendo aplaudida, né? Até por quem não é partidário da época, era de outras ações, também aplaudia o trabalho da doutora Roberta, né? Estou com a própria para responder. Mas nunca fiz nada sozinha. Eu tive, assim, realmente muito apoio dos técnicos do então IPUD, que, assim, agora se o prefeito me permite uma crítica, né, e nós somos bocudos, você sabe que a gente é bocudo. Não deveria ter feito, extinguir o Instituto de Planejamento Urbano. Na verdade, explicando melhor, ele fundiu as duas secretarias, talvez com uma boa vontade de enxugar custos, né? O presidente eleito vai fazer a mesma coisa com o Ministério do Meio Ambiente e com a Agricultura, que já está gerando suas críticas, mas precisa ter um cérebro pensante na cidade. E talvez, pelas pessoas acreditarem que nunca houve planejamento, que a cidade cresceu assim, atabalhoadamente, né? Achou que o Instituto não era tão eficiente assim. A bem da verdade, sempre houve planejamento, Leandro. Nós temos um plano viário desde 73, nós tivemos planos diretores também antes disso, depois disso. O que faltou foi execução. Eu vou te dar até um exemplo. Em termos de plano viário, eu pedi um levantamento lá no IPUJ, à época, do que estava planejado, 8% só foi executado, e dos 8% só 4% de forma integral. Projeto começo, meio e fim. Então, o que nós tivemos aqui foi muito desvio de rota. Desvio de, sabe, por razões inúmeras, né? Porque foi difícil, porque não deu para desapropriar, ou porque passava perto do terreno de alguém, ou porque eu não Entraves. Eu não quero nem... mas fica para pensar aí que Joinville tem seus esqueletos. E entrando mais a fundo um pouquinho no quesito das edificações, né? As brigas, os recuos aqui, ali, lá. A gente vê que aqui próximo a nós, por exemplo, Balneário Camboriú, já há uma fiscalização, digamos assim, mais incisiva para os recuos deste prédio, outro prédio, outro prédio. Como é que você é inserida nesse contexto? Como é que está esse trabalho? Então, Balneário Camboriú nos serviu
de exemplo do que não fazer. Na época que estava no IPUJ, né? Porque eles tiveram que ir até um momento, digamos, não adequado do urbanismo para então retroceder e começar a colocar parâmetros urbanísticos mais adequados. A história do sombreamento na praia a partir das 2 horas da tarde, que o sol, infelizmente, em alguns trechos ali, não permite que você faça o banho de sol no horário que os dermatologistas pedem, né? Então, Joinville tem regras mais claras. Nessa última lei de ordenamento territorial se procurou preservar a ventilação, sombreamento, essas coisas, e taxas de ocupação também para que se permitisse permeabilidade do solo. Então, houve uma preocupação nesse sentido. Mas, assim, ainda também houve quem adquiriu os terrenos, aprovou o projeto em cima de curso de rio e tudo naquele limbo ainda que existia das decisões judiciais. Então, eu sou da opinião, hoje eu posso dizer, porque enquanto você está no poder público, você defende a opinião dos técnicos, né? E muitas vezes, até eu queria dizer isso, muitas vezes o técnico pensa igual ao empreendedor, mas ele sabe que se ele aplicar da forma que não está na lei, ele vai sofrer uma sanção. Ele pode responder junto com o empreendedor uma ação civil pública. E nenhum dos técnicos numa prefeitura, no governo do estado, tem a procuradoria para eles defender depois. Então, eles preferem negar e deixar que o empreendedor faça a via-crucis judicial aí. Sim, e que é longa. E é longa, né? Mas a minha opinião em relação a... A gente tem alguns casos aqui que a gente é conhecidos da mídia que demorou. Alguns não saíram e outros saíram após muito tempo. Não, tem edificações aí que estão embargadas até hoje, né? Mas a minha opinião, assim, em relação a construção em cima dos cursos d'água, se forem retificados com tubulação, perder a função ecológica, sabe? Principalmente se a montante é jusante, você já tem uma urbanização consolidada. Essa é a minha opinião, é isso que eu sempre busco quando os clientes nos procuram. E essa sua ação voltada especificamente para esse quesito ambiental, como está aos olhos dos demais? Lá vem a chata do meio ambiente, conta pra mim. Não, mulher quando tem opinião é sempre chata, né? É sempre, é a louca, histérica. Quem sabe minha filha vai ver um Brasil diferente. Mas está sendo bem aceito. Alguns eu falo, mas você não é da prefeitura? Eu falei, não, agora eu tô fora, já tô 1 ano e meio fora, né, não tem mais vínculo nenhum com o poder público. Então ainda tem assim um estranhamento. Acho que eu tô com um governo colado na testa ainda. Ainda tem aqueles, vem pra doutora, se calma, mas não você me negou aquela vez, eu falei, não, olha, havia um processo administrativo com opiniões técnicas, né? Que maravilha, né? Isso o gestor que vem da iniciativa privada é o primeiro choque que ele toma, né? De, às vezes, a sua convicção pessoal ser diferente daquela que se formou ao longo do processo. E até as pessoas te carimbarem somente como pessoa pública. Né? Sim, isso tem bastante, né? Mas eu acredito assim, vai passando o tempo, os governos já estamos com dois mandatos aí de outro prefeito, daqui a pouco eles me esquecem. Ai, que coisa boa. E essa atuação a nível regional agora também. Sim, né? Sim. Eu tenho trabalhado em Rio Negrinho, tenho trabalhado em Balneário Camboriú. O Instituto Metrópolis, né, eu queria aqui fazer uma referência, o presidente é o Luiz Alberto de Souza, que foi quem me convidou para trabalhar no IPUJ. Nós temos arquitetos lá de todos os... Eles nem são partidários, trabalharam em governos de diferentes partidos, seria melhor dizer assim. O Marcel Vieira, o Murilo Teixeira, o Marco Chianello, a Amanda. Então, nós temos gente hoje muito habilitada para trabalhar, tanto em planos de habitação, planos diretores, planos até de drenagem urbana, porque um dos ex-presidentes da Água Joinville está conosco lá, que é o Naum. Então, hoje o Instituto, assim, a nossa meta é trazer os estudantes para essas grandes discussões aí de planejamento urbano. E já começar a trabalhar a base. Só não estamos, obviamente, trabalhando em Joinville, por conta do fato de que esses arquitetos, muitos deles, ocupam cargos da prefeitura. E agora, com a filha sendo universitária, também vai expandir horizontes para onde ela for? Pois olha, vai que Curitiba me receba de volta, estudei lá. Eu vou subir essa serra mais vezes. Pois quando é que ela vai? Fevereiro ela inicia Relações Internacionais pela Universidade Positivo. Estamos aguardando ainda a Universidade Federal, ela já fez a primeira fase, né? Acredito que foi bem também.
o grande desejo dela foi o que eu não fiz. Meu Deus, a mãe faladeira da Ná e a filha vai ser briguenta também. Eu acho que ela observou as brigas que eu assumi que não valeram a pena. Ela disse, acho que vai escolher, vai ter mais sabedoria. Vai, né? Uhum. Mas não, o peixe não dá fora muito do aquário da casa. Ela é né? feminista, ela é bocuda também. e vai, né? Vai. Eu comento sempre que Joinville não é tão machista assim e não é tão sisuda assim. Porque se fosse a doutora Roberta, não estava funcionando por aí. Já tinha me mandado, já tinha me extraditado. Já tinha saído, porque vem de uma potência como a Alemanha, com toda a sua cultura, o seu trabalho, com todos os seus ditames, para ser sucesso em Joinville, então quer dizer que está na aprovação, eu acho que pelo menos nós não temos aqui nenhum coronel ainda que me mandou embora. Que coisa boa. E nesse auê todo ainda dá tempo de ser feminina, cuidar da moda, cuidar da casa, tá bem. Então eu já vou aproveitar, deixa aqui que você me permitiu, quero agradecer a Márcia Modas, né, lá na Rua 15, que me vestiu hoje. Ela disse, você vai fazer entrevista com meu amigo, então eu quero que você... né? Precisa, então, porque aqui as pessoas sabem que é jornalismo social informativo, mas a gente tem a pincelada do glam para passar junto. Passa a informação com o glam junto. Eu acho que uma coisa não é incompatível com a outra, né? Eu posso gostar desses temas mais áridos aí do direito ambiental, mas pelo menos... Mas você também acompanha a Carol de salto alto e bico fino nas construções também, e tudo? Nós vamos lá, subimos lá na laje, tudo. Às vezes o salto não ajuda muito, mas não dá para sair dele. Olha, então o ego está sempre em exorbitância, porque o dia que chegar numa obra e ninguém olhar e não levar um fio-fio, a coisa está feia, não, é só rola em casa. Que coisa boa. E tem que levar com leveza também essas coisas, fazem parte, né? Porque querendo ou não, é bonito, são as águas, é os rios, é a árvore e tal, mas é um tema pesado. É um tema pesado. E um tema, entre aspas, novo na cabeça de alguns. Sim, e parece ainda ser um cabo de força, né? De cabo de guerra. Porque fica aquela coisa assim, isso aqui é meu, mas não é meu. Né? Porque o terreno é meu, mas essa árvore é protegida. A água está no meu terreno, mas não é minha, porque eu tenho que saber o que vai fazer com ela, porque é da humanidade. Aí é um trabalho muito difícil. Para harmonizar esses interesses, objetivos, se esse quadrado é meu, mas eu posso fazer, nem tudo eu posso fazer com o que está ali. E quebrar também um pouco o estigma das ONGs, né? Porque nem toda ONG é ecochata, né? Que o pessoal diz, esses é ecochatos. Não, se não fossem eles, aí muita coisa já estaria bem pior. Com certeza. Então, eu vi do outro lado do balcão, dentro do poder público, esse tensionamento, assim, que se a gente conseguir olhar para o empreendedor, não é um bandido, não está aqui para explorar, está aqui para empreender, para gerar empregos, renda de forma sustentável, e o poder público dá esses caminhos, esses mecanismos, sem desconfiar tanto, né? Acredito que o país vai crescer mais. E acredito que vocês devem ter um impasse e um trabalho árduo, porque praticamente para todo lado que a gente vai, a nível de Joinville ou interior, tudo tem nascente. Sim. E aí o coitado faz o quê com aquela terra? Pois é. Por isso que é muito bom consultar um advogado antes. Faz o quê com aquele lote, com aquela terra, com aquela herança? Quero construir uma fazenda, como fazer? Uma edificação, como fazer? Até a casinha para morar, como fazer? Com toda certeza. Né? Porque nada mais é do que informação, né? Buscar a informação, receber a informação correta, a assessoria correta e ficar de bem consigo e para a gente poder viver melhor, né? Porque o velhinho lá de cima nos deu tudo isso. A gente tem que aprender, né? Porque hoje nós estamos aqui, amanhã nós viramos o universo e quem nos sucede vai ficar como? Exatamente. Então, inclusive, nos tratados internacionais sobre meio ambiente, a expressão futuras gerações ela é muito forte. Acredito que esse seja o grande bem jurídico tutelado, né? Além do meio ambiente, sejam as futuras gerações. Então, nós temos que empreender aqui de forma responsável para que as Qual futuras o país gerações... que está mais politicamente correto, que você tem a ciência? A Alemanha ela é muito racional, na legislação ambiental. Eu acredito que é um dos expoentes, a França também,
a questão de recursos hídricos mesmo, essa parte de cursos d'água e tudo, né? Tanto a Alemanha quanto a França, elas são muito... Sim. Eu acredito que é uma legislação mais racional que a nossa, né? Eles levam em conta outros parâmetros do que os nossos. Mas a legislação brasileira não é nem um pouco ruim, ela é muito boa, ela é muito avançada, atendeu os tratados internacionais e tudo, mas eu acredito assim que em termos de racionalidade, Alemanha e França. Veja que maravilha. Os países nórdicos também, né? A Sim. parte de tratamento de resíduos, hoje a Suécia é muito desenvolvida. Querendo ou não, nós temos que respeitar, né? Afinal de contas, a nossa colonização é europeia e a nossa região, a nível de Joinville, é a Alemanha. É a Alemanha, Então temos que é. honrar, né, este exemplo todo. Né? Que maravilha. A quantos nós estamos de horário, meninos? Que alguém me informe, por favor, porque a gente vara a noite conversando aqui, que o tema é maravilhoso. É ótimo, né? E a Roberta, escritora, não vai mais? Eu até resolvi mesmo fazer um blog, porque as pessoas diziam que o que eu escrevia no Facebook era interessante, né? E eu estava muito... até ia brincar contigo, tô sentindo falta da Roberta Porreta, assim, pá! Eu nessas Se bem que agora pode, né? Pá, pá, pá! Agora vai poder, brincadeirinha, agora pode. Agora que ele vai armar a população aí, mas eu sou a primeira a não poder ter arma, já confesso. Mas eu acabei me retirando das redes sociais ali, eu tinha uma opinião contrária, eu vou ser bem franca, dessa vez eu não gostava da candidatura que se opôs ao atual presidente, ao presidente eleito, aliás, né? Não gostava, acho que o Partido dos Trabalhadores precisava ter feito uma reflexão maior antes de lançar um candidato, assim. Correto. Sabe? Então, não me agradou, não votei nele no primeiro turno, inclusive, mas eu fiquei receosa dessa candidatura. Eu espero morder a língua, de coração, por todos os brasileiros, por todos os meus amigos. Mas que tentaram mesmo quando você era mais incisiva anteriormente, né? A Roberta mais questionadora do passado em redes sociais, você tinha muito argumento e além do argumento, você tinha muito conhecimento do que colocava. As pessoas poderiam não gostar, mas você não era algo empírico, assim, que você, como a gente vê hoje. Não, era com embasamento teórico, prático, e ainda, em alguns casos, eu lembro, você ainda colocava as fontes de onde havia embasado a tua argumentação. Né? Eu nunca gostei, assim, primeiro por respeito, né? Respeito intelectual. Acho que como quero que me respeite intelectualmente, pode não concordar comigo, mas me respeito. Procurar fazer a mesma coisa. E a segunda, que você ficar dividindo o mundo entre mortadelas e coxinhas é tão... Ai, não. Sabe? A gente pode mais, né? Sim. O Brasil pode mais. A gente produziu tantos intelectuais, filósofos, políticos, enfim. Aí para ficar nesse... Eu sou coxinha, eu sou mortadela, eu não sei, eu acho isso tão... Então, eu sempre procurei respeitar as pessoas, né, nesse sentido, intelectualmente. Mas eu também digo, Leandro, que eu fiz as minhas reflexões, né, porque às vezes você acredita em muita coisa jovem e é muito difícil a decepção com pessoas e com atitudes, é muito difícil você negar tudo aquilo que você acreditou, né? Então, porque aquilo que fez parte de você por muito tempo. Então, comigo aconteceu isso. Política, pessoalmente, inclusive, eu acreditava com lealdade profundamente em muita coisa que depois eu percebi não era bem assim. E acho que mudar... Que bom que deu tempo de fazer essa reflexão. E acho que mudar de ideia é um ato de humildade. E estar viva também. Né? Eu penso às vezes as pessoas me perguntam, eu acabei agora me convido para ser jurado em tudo que é concurso de beleza, né? E às vezes vem me perguntar, por que eu não dei 10? Eu digo, por que o dia que eu der 10 para alguém é porque essa pessoa morreu. Né? Então tem que, ou ela é 8, ou ela é 9, mas para ter o 10, ela não tem mais nada que aprender, ela já deu 10, pronto, acabou, pode morrer. Aí as pessoas me olham assim, até que você tem razão. Eu digo, não, é verdade, você sabe que às vezes aqueles que parecem ser críticos ou opositores ou adversários é que nos fazem crescer, né? E eu, por me expor, eu acabei gerando esse tipo de coisa e comecei a observar mais, mas será que não tem razão mesmo? Deixa eu... E eu acredito que a Roberta hoje está mais paz e amor. Ai, que coisa boa! Olha, pegando carona nesse paz e amor da doutora Roberta, que hoje nos visita com muita leveza, mas sempre com muito conhecimento e muita propriedade, o nosso programa
se despede e eu agradeço muito, muito a todos vocês que do norte de Santa Catarina fazem o sucesso do nosso Daimon, onde eu levo sempre para vocês pessoas que são e fazem história, apresento pautas super diferenciadas, fugimos um pouco, ou quase sempre, do mimimi social. Você que me acompanhava anteriormente em outros canais, em outras ações, sabem que era só o social, as festas e os eventos. Eu faço social, faço festa e faço evento, mas o compromisso é com uma outra etapa. O compromisso é com um jornalismo social informativo mesmo. Muitas pautas diferenciadas, ações e muito aprendizado. Agora, o meu beijo para vocês e o beijo e a despedida da doutora Roberta. Uma boa noite, muito obrigada, Leandro. Obrigada novamente a você e a vocês que nos ouviram, que nos viram na televisão e que 2019 comece com muito mais amor no coração. Muito, muito. E cuidado com o meio ambiente. A gente precisa para futuras gerações. Super beijo! Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo. É isso aí, Rafaela Branco, pra equipe Sinati, vai Leandro Camargo. Também, Daimon, São Paulo, promo. Pra catarinense, ontem a gente esteve no Rio, numa recepção carinhosa.